online dessa noite, 1º de março. Eu tenho certeza absoluta que você que está ligado nas coisas espirituais está clamando para ser dirigido pelo Espírito Santo. Este mês de março, na nossa igreja, nós temos aí uma grande novidade. Inclusive, estaremos ministrando hoje a respeito do livro de Esther, que é um livro que tem algo bem interessante, até mesmo do que está ocorrendo no cenário mundial. Então, olha só, você deve saber que existe hoje uma guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irã. O Irã, que antigamente era conhecido como Pérsia. Então, a Pérsia, que é relatada em várias partes das escrituras sagradas, agora nominado o Irã. E lá está acontecendo uma guerra e muitas pessoas têm se preocupado por conta do que é que pode acontecer em uma escala maior, tendo em vista que outros países também foram atacados pelo Irã, e talvez você já comece a se perguntar ou não, o que é que isso tem a ver com a Bíblia e o livro de Esther. Olha só, para você abrir os seus olhos espirituais e perceber que muitas coisas acontecem com sinais daquilo que está manifestado de forma física, terrena. Vamos para algumas delas. A primeira coisa inicia-se agora no nosso calendário, que não é o calendário bíblico, é um calendário romano, mas no calendário bíblico inicia-se um novo ciclo de dias, conhecido como mês. E nesse novo ciclo, o povo judeu, não falo do judaísmo, mas o povo judeu de uma forma geral, é ensinado, inclusive, a comemorar aquilo que é chamado de Purim. Purim, que originou-se de uma palavra que está justamente no livro de Esther. Então, a palavra Purim, está aqui, ó, Esther capítulo 3, verso de número 7, diz assim: no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e mês para executar o plano. A palavra pur, que significa sorte, então veio aí festa da sorte para se ter o nome Purim. E o que é que ocorre? Ali havia uma trama, e é o que o livro de Esther traz para cada um de nós. Havia uma trama a respeito de Amã para que o povo de Deus ali fosse aniquilado. Então eles lançaram a sorte para que então pudessem estabelecer, como diz aqui a Bíblia, como diz as escrituras aqui para mim e para você, escolher um dia e um mês. E o sorteado o 12º mês, o mês de Adar, que é aproximadamente aí, que é diferente do nosso calendário, mas é aproximado aí entre mês de fevereiro e março. E agora, neste ano, caiu justamente agora no início de março. E o que é que ocorre dentro dessa história e abrindo os nossos olhos espirituais? Iniciou-se uma batalha, mas já existe uma batalha que é chamada batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, muitas famílias, muitas pessoas são atacadas pelos planos que o inimigo faz. E esses planos nós vamos chamar de decretos. Esses decretos, eles são lançados contra as vidas e muitas pessoas têm estado debaixo desse jugo, debaixo desse decreto. E aqui nós temos essa história onde ela foi revertida, ela foi mudada. Ali o inimigo estava tramando contra o povo de Deus, como ele costuma fazer também nos dias atuais, lutando contra a sua família, lutando contra a sua saúde mental, lutando contra o seu corpo, contra a sua vida financeira, usando várias armas e muitas delas, inclusive armas espirituais, mas que não são poderosas em Deus. Mas nós, como diz as Escrituras Sagradas, temos armas poderosas em Deus. E essas armas poderosas, elas têm que ser usadas
na direção do Espírito Santo. Me atentei nas últimas horas sobre o livro de Esther e comecei a me debruçar dentro daquilo que o Espírito Santo me trouxe a respeito de tempo, de época, de revelação de palavra espiritual, não só para a minha vida, mas para a sua vida também, que está ouvindo esta mensagem, que tenho certeza que é uma palavra espiritual para a sua vida. Então, dentro de todas essas coisas, fazendo um paralelo até mesmo do que está ocorrendo, que vai servir como um sinal para cada um de nós. Qual é este sinal? Há uma reversão de um decreto lançado contra o povo de Deus. E aí entra a questão que é citada no livro como uma rainha, que é Esther, porque a rainha que antes era casada com Xerxes, aliás, ela foi ali deposta do seu lugar de rainha. E aí o rei procurou uma e achou Esther, uma judia órfã, que na verdade se chamava Radassa, mas teve o seu nome ali de Esther. Algo muito interessante, porque Esther, mesmo traduzido para o português, que vai ter o significado de estrela, mas Esther, ela parte de uma raiz judaica que significa oculta ou face oculta, ou o que está trabalhando no oculto. E é o único livro das Escrituras Sagradas que não traz o nome do nosso Deus. Não se refere a Deus em nenhum momento neste livro. Mas ele estava trabalhando em silêncio. Ele estava trabalhando em oculto. Ele estava trabalhando para que, dentro do silêncio dele, pudesse estar revertendo os decretos que era contra o povo de Deus. E por isso eu quero ministrar essa palavra para a sua vida, você que agora crê, você que está passando por algo que tem sido um alvo dos decretos do inimigo. Então você agora, em nome do Senhor Jesus, está debaixo de uma nova ordem vinda dos céus. Você está debaixo de um veredito do nosso Pai. Mas temos que dar os passos direcionados pelo Espírito Santo. E é por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela não é uma letra morta, parada, histórica. Podemos estudar a história. Eu sou um teólogo, professor de teologia, mas jamais, mesmo usando teologia, vou usar a palavra como uma letra, como uma palavra morta, e mesmo que venha servir para um estudo teológico, de forma aí que nós possamos muitas vezes extrair o tempo, a época, as circunstâncias, mas ela sempre será uma palavra viva e eficaz. E nessa palavra viva e eficaz, o que é que ocorreu? O Espírito do Senhor, eu tenho certeza que direcionou Esther para que pudesse estar, em primeiro lugar, jejuando. Ela entrou num propósito de jejum durante 3 dias para que ela pudesse, então, se apresentar diante do rei e fazer o seu pedido, e o seu pedido culminou, teve o objetivo da libertação e da provisão sobre o povo judeu que ali estava naquela cidade que não era justamente as suas províncias, mas mesmo em um lugar distante, permanecia com o DNA e o nome do Senhor Deus sobre a vida de cada um deles, assim como você. Talvez fisicamente você esteja até hoje longe daquilo que é chamado igreja, o local onde tem uma placa, que na verdade é necessário a sua presença por conta de outras pessoas e não por conta da placa, da igreja, do terreno, mas justamente pela reunião do povo de Deus, para que possamos nos aperfeiçoar uns com os outros. Então, nesta mensagem, eu quero dizer para você que mesmo que você se sinta distante, o DNA do Senhor continua dentro de você. O DNA de Deus continua na sua vida, continua dentro do seu ser, e Ele quer conduzir você a uma plenitude. Essa plenitude, certamente, ela vem por conta do corpo, que o Espírito Santo ele derrama um pouco sobre mim, um pouco sobre cada um de vocês, mas quando nós nos reunimos, nós juntamos
esse pouco que o Espírito Santo derrama e que é muito para cada um de nós, possa andar numa plenitude, numa comunidade espiritual. Então escute, observe os sinais. Iniciou-se uma guerra, isso é uma demonstração física do que tem ocorrido nas regiões celestiais. E nessa demonstração física, que não é por um acaso, que inicia-se justamente num período de Purim, um período de festa da sorte, em um período que é comemorado a inversão de decretos. E é isto. Deus, ele vai inverter os decretos que eram contrários à sua vida. Mas é necessário que você também se posicione em fé, se posicione com armas espirituais. E uma delas é o jejum. Esté jejuou durante 3 dias. Talvez você não consiga levantar um propósito de jejum nessa noite de hoje, no dia de amanhã, mas talvez você levante um período, talvez você enfrente até mesmo um tipo de debilitação física para jejuar 12 horas, 24 horas, 6 horas, mas você vai ser sincero diante do Senhor Deus e vai levantar um propósito junto comigo. Estarei orando por você, estarei orando pelas pessoas que inclusive não conheço nem sei o nome. Mas se você entrar no nosso site www.logosd.com.br e ali colocar o seu nome, certamente eu estarei também pronunciando o seu nome em oração. Mas, escute-me, Deus quer mudar situações de vidas e famílias. Deus quer atuar na sua vida. Aquilo que foi lançado como palavra, aquilo que foi lançado como um encargo, como um jugo, Deus, ele vai quebrar toda essa situação. Mas nós devemos nos posicionar como povo de Deus, e é isso que ele nos orienta nas Escrituras Sagradas. Então, nessa noite, eu convido você a entrar nesse chamado, a entrar nesse propósito, a escolher um período, a buscar a face do Senhor Deus e apresentar diante dele aquilo que tem sido repetitivo na sua vida de derrota. Repetitivo. Há muitas vidas que estão sofrendo na saúde, há muitos casais que estão enfrentando ciclos repetitivos de brigas, há muitas famílias que, solteiros, não conseguem estabelecer um bom relacionamento para chegar a um casamento. Então, tudo isso deve ser colocado diante do Senhor Deus. E eu vejo uma abertura espiritual para que possamos, nesses dias, de forma urgente, hoje, amanhã, terça e quarta-feira, estarmos clamando ao Pai com mais tempo na presença dEle. Para a gente finalizar hoje esta mensagem, na segunda quarta do mês de março, de forma presencial, estaremos no Gama Oeste. Então, você que é morador do Gama Oeste, esteja conosco na quadra 8, lote 14, na Avenida Comercial. Estaremos apresentando diante de Deus os decretos que foram lançados contra as nossas vidas. Estaremos de forma profética, rasgando e, além de rasgar, estarmos pronunciando com palavra de fé uma nova etapa, uma nova vida, um tempo de mudança. A Bíblia fala, crie e por isso falei. Então nós vamos exercer a fé. Então, segunda, quarta-feira do mês de março, às 20 horas, é uma quarta-feira, estaremos juntos, clamando, recebendo uma ministração, a palavra do Senhor Deus, e estaremos ali num ato profético. Você que não é morador do Gama, não tem condição, Deus vai olhar a tua sinceridade, nós iremos transmitir online para que você de qualquer região, até porque tem pessoas que me assistem de outros estados, pessoas que me assistem inclusive de fora do Brasil, por conta de curso teológico e por amizade também. Nós estaremos de forma online clamando e apresentando também você. Então visita o nosso site, está aí na descrição, e você também na descrição do YouTube tem um link do site. Coloca lá teus dados, pois está orando, apresentando diante de Deus, já a partir de hoje, até quarta-feira sem cessar. E depois a gente continua o clamor, mas quarta-feira presencial, a partir do dia 11 de março, às 20 horas, tá bom? Então Deus abençoe você, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amanhã a gente vai entrar
em alguns períodos aí no Instagram ministrando, vai entrar no YouTube também, juntamente com esse propósito de jejum de Esther, tá bom? Para que venhamos rasgar os decretos que o inimigo lançou contra cada um de nós. E eles serão revertidos e Deus vai mudar a sua história. Deus te abençoe em nome de Jesus.